Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Opa, se já me deram boa noite é porque estão me escutando. Sejam bem-vindos ao Notório Saber. Nós vamos fazer uma live hoje bem interessante. A gente vai falar sobre, né, o segurado especial, os segurados rurais. Mas ela foi publicada, tá? De repente, tu não sabia, mas ela foi publicada, tá? Inclusive a gente tá há dias aí fazendo as publicações. Boa noite, doutora Gisele. Boa noite, Samira. Né? Muita gente aí entrando. Vamos esperar todo mundo entrar. Eu vou chamar já o doutor Felipe pra gente começar, tá? O nosso bate-papo aqui. Vamos aguardar um pouquinho, o doutor Felipe está entrando. Olá! Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite! Está me escutando bem, doutor? Tô bem, ouvindo muito bem. Tá É? saindo aí? Tá ouvindo bem? Não estou ouvindo muito bem. Deixa eu ver se é comigo aqui. Vamos ver se agora vai. Acho que estava O pessoal tá desligado ouvindo um. bem? É, estranho. Bom, mas então não tem eco, não tem nada, né? Isso que Nada, importa. graças a Deus. Doutor Felipe, é um prazer estar aqui com um colega, né? A gente vai estar falando sobre esse assunto que eu acho muito interessante, né? A gente vai estar tentar fazer uma live bem prática para os advogados, para quem não conhece, né, o benefício em si. Então, eu acho que é isso, né, doutora? A gente tem que tentar estar levando a praticidade, né, para os colegas entenderem, né, o que é o benefício. Mas antes da gente começar, né, a falar sobre o assunto específico, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sandra Zindules, eu sou professora aqui no Notório Saber, também sou advogada, especialista na área previdenciária. Sou representante do IAPE aqui em Florianópolis, em São José. E vou apresentar o meu colega, o Dr. Felipe também. O Dr. Felipe é também especialista na área previdenciária, palestrante, professor, também representante do IAPE lá em Joaçaba. Então é um prazer ter o colega aqui, né, para a gente estar conversando sobre essa temática. E, na minha opinião, doutor Felipe, na realidade o tema escolhido foi este pela dificuldade, né, do advogado previdenciarista, os recém-chegados ou aqueles que não atuam muito na área, em relação às provas, né? Quais provas são cabíveis, o porquê da dificuldade, muitas vezes, essas pessoas que trabalham no campo, né? Que a gente fala do rural, mas a gente sabe que existem vários segurados, né? Rural, não só o segurado especial, né? A gente pode estar falando aí do empregado, a gente pode estar falando do avulso, do contribuinte individual, né? Então a gente tem o boia fria também, que é equiparado ao segurado especial. Então, a gente pode estar falando de várias espécies de segurados rurais, né? Então, doutor Felipe, eu vejo que o advogado previdenciarista ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque o cliente não dá, às vezes, muito subsídio, né? Para que o advogado possa estar postulando, tanto administrativamente, a gente vai falar muito do processo administrativo aqui, porque a gente tem que começar a aprender a trabalhar com o processo administrativo. Porque, além do processo administrativo nos ajudar a instruir um processo judicial futuro, caso a gente não tenha êxito num processo administrativo, a gente pode ter o nosso pleito deferido no processo administrativo. Então, é muito interessante. O doutor Felipe aí é expert nessa área rural. Ele vai estar aqui abrilhantando a nossa noite e nós vamos estar conversando também. Gente, se vocês quiserem tirar dúvidas, inclusive ali no próprio Instagram tem um sinalzinho de exclamação ali,
ali vocês podem colocar as dúvidas, porque muitas vezes, como as dúvidas vão passando, vão rolando, as conversas vão passando, vão rolando, a gente não consegue acompanhar os questionamentos, tá? Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Notório Saber, a palavra é sua. Vou dar uma tossidinha para começar. Tá frio aqui, tudo bem, doutora? Tá bem frio aqui no meio oeste, aí também, né? Que loucura a gente tá passando em Santa Catarina. Eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui contigo. A gente sempre troca muita ideia, né? A gente conversa muito sobre vários assuntos e é muito legal isso na advocacia. Eu gosto de conversar, de trocar ideia, de aprender, porque a gente sempre absorve alguma coisa, né? E realmente, eu vou falar bem a verdade, assim, o processo administrativo, ele é bem desprezado pela advocacia, é a impressão que eu tenho. É verdade. Eu sou um defensor do processo administrativo previdenciário, porque até eu comentei antes contigo, né? Hoje à tarde, eu tive um case de sucesso, assim, que me surpreendeu. Pois isso aí foi pro livro dos Guinness, né? Meu Deus, foi uma coisa fora do normal, né, doutor? Foi fora do normal. Então, nós vamos falar, acho que vamos deixar para falar lá no final, que o pessoal fica até o final, né? É verdade, guardar o segredo para o final. Então, é um negócio, assim, fantástico. E aí eu fico pensando, né? Poxa vida, às vezes tem colegas que desconhecem as facilidades do processo administrativo previdenciário. A doutora Gisele e a doutora Jane, ontem, na live delas, falaram sobre isso. Deram um show, né? A live delas foi fenomenal. Um show. Eu até brinquei com ela que é muito difícil falar sobre a aposentadoria rural depois da doutora Jane Berwanger, né? Então, a gente está numa tarefa aqui hercúlea, mas vamos lá. E eu acho que é importante a gente começar destacando, né? Quando a gente fala em aposentadoria rural, qual é o tipo de segurado, a espécie de segurado que a gente está falando, né? Nós estamos falando aqui, nós vamos falar hoje sobre as provas destinadas ao segurado especial. Quem é o segurado especial? É aquele pequeno agricultor que trabalha em regime de economia familiar, numa pequena propriedade. E aí já surge a primeira questão, né? A legislação fala em imóveis com área não superior a 4 módulos fiscais. Exatamente. O que é o módulo fiscal? O módulo fiscal é uma medida determinada pelo INCRA, né? Quantificada pelo INCRA. E aí, o valor do módulo fiscal, ele vai variar, né? Ele vai variar. Ele não é um valor absoluto para todo o Brasil. E acho que até eu coloquei aqui um exemplo de que em algumas cidades são 18, outras cidades são 5, outras cidades são 7 hectares, né? Então, varia, até mesmo dentro do próprio estado, né, doutor? Varia bastante nessa questão. Estado. Estou até procurando aqui, porque o nosso material é bem extenso, né? Ele é bem... Também estou dando uma olhadinha. Eu sou meio metódico, e aí o pessoal não se assustem. Depois, quem precisar, quiser pedir para nós, a gente manda, né? Aqui, mandamos o material, sim. Mandamos o material. Só para a gente ter uma ideia. O módulo fiscal ele é definido por município, de acordo com o INCRA, e ele é medido em hectares. Hoje, um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, uma informação. Na minha cidade, chamada Capinzal, o módulo fiscal é composto de 18 hectares. Florianópolis, o módulo fiscal, segundo a última tabela do INCRA, são 7 hectares. Em Brasília, são 5 hectares. Então, isso varia muito de região para região. E aí, o segurado especial é, então, o pequeno agricultor que sobrevive do plantio, da produção agrícola, agropecuária, na sua pequena propriedade, que às vezes não é tão pequena assim, a depender do lugar onde a pessoa resida, e que ele tira dali o seu sustento, né? Então, ele vive daquilo ali. Pode ter alguma outra fonte de renda?
Pode, é possível que existam outras fontes de renda, inclusive dentro da propriedade, mas assim, o básico, o principal sustento da família precisa sair da atividade agropecuária, né? Inclusive, doutor Felipe, aproveitando o gancho, aconteceu algo muito, muito. Inclusive, a gente trocamos umas figurinhas, como falam, né? Em relação a esse caso específico, que eu vou trazer aqui, porque eu quero fazer uma live bem prática para as pessoas, né? Os advogados que estão aqui, o que tem acontecido, né? Então, o que aconteceu? Infelizmente, nesse caso, por que no início da live eu comecei a falar sobre a instrução do processo na administrativa? Número 1, né, a instrução normativa, a IN 77 de 2015, em relação a provas, ela é extremamente mais benéfica para o segurado do que hoje, né, doutor? Inclusive, a gente já conversou sobre isso, sobre a MP 871, que trouxe, né, que foi convertida na Lei 13.846, que trouxe a questão da prova testemunhal, né? Que antes o juiz ele podia fazer sua livre convicção, né, em relação à prova testemunhal, às vezes o segurado, geralmente ele não tinha provas suficientes, né, e o juiz ele formava a livre convicção dele através de uma testemunha. Não que a prova testemunhal tinha que ter um indício de prova material, mas ela não precisava ser como é hoje considerada a prova testemunhal em si, né? A prova documental hoje, como ela é considerada, né? Que ela tem muito mais peso, né? E nesse caso, o processo chegou para mim sem uma instrução, né? No administrativo, né? Uma instrução no processo administrativo. Então, a pessoa entrou, pediu, não levou provas, enfim, ela mesma fez. Então, quando o processo chegou aqui para mim, eu não tinha muitas coisas para acrescentar mais, até porque, como todos nós sabemos, tudo que a gente quiser arguir hoje no judicial, a gente tem que ter arguido lá no administrativo primeiro, né? E, doutor, o que aconteceu nesse caso? A segurada, ela era casada, né, com uma pessoa, né, com um homem, com um segurado, com um empregado, né, de uma empresa, eu acredito que era Celeste, não lembro bem. Era uma estatal, acho, né? Isso. E foi negado. A doutora Bruna Correia Ortiz também entrou, é a mulher do processo administrativo. A gente está falando bem do processo administrativo aqui, doutora Bruna. Que eu acho não, o processo administrativo ele é essencial. Então, doutor, o que aconteceu? O INSS ele não reconheceu o benefício dela desde a administrativo, pedido de aposentadoria híbrida, pelo fato do esposo dela trabalhar numa outra atividade e que a atividade que ele exercia, que não era atividade de economia familiar, o valor que ele recebia era muito maior do que o valor que ela recebia, entende? E de pronto o INSS negou o pedido dela por esse motivo, porque o que ela recebia, o que ela ganhava, né, em relação aos produtos que ela vendia, era muito ínfimo, ou seja, a atividade que ele exercia tinha que complementar a atividade dela, né, em família, né, mas ele não poderia receber mais do que ela, digamos assim, seria um complemento, né, e judicialmente também foi indeferido por esse motivo, doutor. Por isso que a importância do processo administrativo da instrução, né? É interessante porque eu tive um caso assim e a gente ganhou em primeira instância. Peguei também na fase, a cliente surgiu aqui no escritório já com 4 anos do processo administrativo indeferido. E no meu caso, o marido não tinha uma renda tão alta. Não tinha uma renda tão alta, mas também tinha um auxílio acidente, que dava uma incrementada na renda urbana dele. E aí fomos para o judicial, ganhamos, e aí nós temos um tópico aqui, como fugir do GEF. Ganhamos, era GEF, o INSS recorreu e eu perdi. E aí eu não consegui mais fazer subir, não teve jeito, né?
E aí a gente vai aprendendo. E depois eu não me frustrei tanto porque um colega lá da cidade onde a cliente morava, né, disse assim, olha, se você ganhasse a aposentadoria rural daquela cidadã, eu ia te dar metade do meu escritório, porque ela nunca foi agricultora. Eu não sabia, porque é de outra cidade. E aí eu disse, cara, sério? E aí, assim, eu, né, fiquei frustrado quando eu perdi o processo no recurso. Mas depois até me deu uma aliviada, assim, na mente, sabe? Na consciência. Eu tinha feito tudo que eu podia e, infelizmente, as informações tinham sido me repassadas pela metade, né? A cliente acabou não contando a verdade para mim. E aí Infelizmente. vem um ponto legal, porque, assim, você tem que fazer, o advogado, você, advogado, precisa fazer uma boa entrevista para começar a produzir as provas. Então, por exemplo, a autodeclaração rural, né? Foi um instrumento inaugurado com a MP 871, convertida na 13846. Faça a autodeclaração rural para o seu cliente, não deixe ele fazer sozinho, né? Você vai perder, você vai investir, na verdade, um tempo aí, 1 hora e 15, mais ou menos, mas você tem dois pontos positivos. Você vai ter o documento do jeito que você precisa, porque às vezes o cliente vai esquecer. Você vai adquirir, você vai ganhar um pouco da confiança com o cliente, porque você vai estabelecendo um vínculo de confiança, um vínculo afetivo. O cliente do segurado especial, ele é um cliente singular, ele precisa de atenção. Não que os outros não precisem, mas ele é um cliente um pouco mais carente de atenção. E aí, uma coisa bem interessante também que a gente busca fazer com esses clientes é assim, não fale juridiquês, né? Fale a língua dele. Não fale, o senhor já esteve em benefício por incapacidade, não, o senhor já esteve afastado, o senhor já ficou encostado no INSS há algum período, né? Como é que é a tua produção lá? Sobra para vender, não sobra para vender? Então, são coisas assim simples que às vezes ajudam É o você a linguajar, né, entender doutor? o É o linguajar. linguajar. Porque, como eu comecei falando, são pessoas, né, que geralmente são mais simples, né, doutor? Né? São pessoas Pessoas que não muito têm muita simples, né? instrução. Então, a gente tem, nós advogados, a gente tem que falar um linguajar mais tranquilo para que as pessoas entendam o que a gente está querendo passar para elas, né? Em relação a isso, né? Em relação à autodeclaração, doutor, é bem interessante a gente aqui falar, né? Que realmente quem trouxe essa novidade foi a MP 871, né? Como a doutora recém acabou de dizer. Em relação também, ontem, inclusive, a doutora Jane e a doutora Gisele falaram com maestria sobre a justificação administrativa. Eu acho que é importante a gente abordar aqui, porque uma das coisas que ajudavam o segurado administrativamente era a questão da justificação administrativa, né, doutor? Que com a MP 871, que foi convertida em lei e alterou, né, a lei de benefícios lá, a justificação administrativa hoje ela já não é mais feita. Claro, a gente está vivendo agora em momentos difíceis de pandemia, mas depois, já estava acontecendo dessa forma anteriormente, né, doutor? Eles estavam, como a doutora Gisele falou, por uma questão de estrutura, né, do INSS. Então, por uma questão de estrutura, o INSS estava optando por não fazer mais a JA, porque faltava servidor, porque, né, eles querem focar em outras atividades internas. É engraçado porque há algum tempo atrás, antes da pandemia, antes de fechar tudo, eu estive na agência do INSS local, questionado, disse, olha, tive um processo julgado lá em tal lugar e tal, pedi a JA, não foi realizado. Aí o gerente da agência disse assim, não, é que tu não sabia, a JA não existe mais, ela foi revogada. Eu falei, é sério? Foi revogada? Eu acho que eu perdi essa parte, então, que em algum lugar eu devo ter esquecido. Não... Você lembra como é que tá essa mudança aí? Ele, não, eu não lembro agora, mas a gente recebeu alguma coisa aqui, alguma portaria, algum memorando. A gente não é mais obrigado a fazer JA. Ah, que legal. E aí, assim, eu voltei confuso, porque eu fiquei pensando mesmo, será que eu viajei? Será que eu esqueci alguma Ó, coisa, né? doutora E Bruna, aí, como assim? Assim! onde é, né? Pois é,
onde é que está a revogação da JA. Eu fui estudado, eu voltei para o escritório assim, esbaforido, correndo. Eu falei, cara, então você pensa assim, o servidor público está recebendo a informação dessa forma. Conversando com servidores públicos, a gente sabe que não existe uma universidade corporativa, né, robusta na autarquia. Então, às vezes, a informação se perde realmente. Assim como, às vezes, você tem que ir na agência, você, advogado, vai na agência e você tem que levar dentro da pasta, dentro da tua bolsa ali, uma cópia do ofício circular que diz aquilo que você está buscando lá, porque o Exatamente. servidor não vai levar em consideração só o que você fala. Eu já sofri com relação a acerto de CNIS, né? Averbação de tempo de vínculos que estavam na CTPS e que não apareceu no CNIS. Que é um procedimento autônomo, é meramente protocolável, né? E o servidor diz, não, tem que fazer dentro de um pedido de benefício, não posso protocolar assim. Então, às vezes, você é quem tem que, você, a advocacia, que tem que pavimentar o caminho que o servidor do INSS vai seguir para processar o seu pedido. Exatamente. E aí nós entramos, né, doutora, numa questão ali de início de prova material, que é uma coisa, é um ponto muito importante, porque quando nos deparamos com a expressão, é preciso haver o início de prova material, qual o que pode ser considerado o início de prova material? Então, praticamente, tudo que você tiver à mão, né, você pode usar para a prova material, para o início de prova material do tempo de atividade rural. Uhum. E aí nós entramos na questão nós falávamos antes, hoje à tarde, né? Na questão da contemporaneidade do documento. Então, assim, existe com a alteração legislativa a exigência de uma contemporaneidade. E se você só tiver prova testemunhal, o que é bem possível de você não ter nada. Então, surge, assim, uma possibilidade. Essa dica é excelente, doutor. Essa dica aí, ela é excelente. Escutem, pessoas, escutem. Que é um negócio, assim, que tu começa a pensar e, às vezes, você tem que se afastar um pouco do cenário, né? Para você enxergar aquilo que você precisa. Você busca a prova testemunhal e, às vezes, você encontra mais pessoas, não só 3. Que, apesar de eles, antigamente você pensar, é só 3, não é só 3, são 3 por fato, de acordo com o Código de Processo Civil. Então, a IN fala em 3, né, doutor? A IN fala no máximo até 3, né? No máximo 3. Se você for buscar, né, se você for atrair a legislação processual, você vai lembrar que são 3 por fato. Então, eu já vi casos de a professora Melissa Forma, numa aula, falou o seguinte, olha, eu já levei 12. Claro que eu tive que ir para a justiça para fazer o processo voltar, reabrir a instrução administrativa e ouvir as minhas 12 testemunhas. Porque o segurado tinha trabalho rural em diversas localidades, né? Morou em muitos lugares. E aí você tem mais de 3 testemunhas, você pega as 2 que tem menos articulação para poder falar, para poder prestar um depoimento, e você faz uma ata notarial. Aquilo ali vai ser um documento. Isso vai servir de prova material. E aí o INSS vai vir e vai contestar a contemporaneidade do documento. E aí você já vai arguir na sua inicial administrativa a súmula 555 do STJ, né? Que fala que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. Então, o STJ ele afasta a obrigação de contemporaneidade, ele permite a extemporaneidade do documento, e você não tendo documento, você cria um documento, né? Você pega o fato, você pega o testemunho da pessoa, transporta para uma ata notarial. A ata notarial é um documento que é dotado de fé pública, né? E aí você leva um pouco mais de robustez para esse início de prova material, em que pese não ser, né,
contemporânea à data dos fatos. Mas aí você tem alguns temas representativos, né, da TNU. Então, por exemplo, no caso da aposentadoria, por idade rural, certidão de casamento, vale como início de prova material, e a própria TNU, nesse caso, afasta a obrigação de contemporaneidade. Então, fala, ainda que extemporânea. Então, às vezes, a certidão de casamento não é da data que o casal efetivamente morava, não é anterior, né, à residência do casal naquela localidade, mas ela prova que eles eram agricultores e que o casamento se deu numa localidade contígua, né, anexa. E aí o tema representativo 3 da TNU fala que no caso da aposentadoria por idade rural é dispensável a existência de prova documental contemporânea, podendo ser estendida a outros períodos através de prova testemunhal robusta. Então, o meio de prova, ele pode ser flexibilizado, mas lógico, o advogado vai ter que fazer isso de uma forma bem encaixadinha dentro do pedido administrativo. Então, E assim, como eu falei, o pedido administrativo, né, eu já fiz, né, inclusive a gente trocou uma ideia de um outro processo também, que ela era uma aposentadoria híbrida, a gente conseguiu ter êxito naquela ação. Claro que no caso dela, nós tínhamos muitas provas, não precisou não foi nem aberta a JA naquela ocasião, porque nós tínhamos muitas provas, né? Aquele terreno que eles tinham, aquela área que eles tinham, né, que eles cultivavam, ela já era do tetravô, bisavô, avô, pai, enfim, e continuou na mesma família. E isso acontece muito, porque nesse caso eles fizeram o inventário, fizeram a sucessão certinha, mas muitas vezes essas pessoas, eles não fazem, né, o inventário, eles não fazem a partilha da terra, eles simplesmente vão lá, constroem, né, dentro daquele espaço, e não fazem a partilha devida, né? E depois, como é que você consegue comprovar, né? No caso que nós conseguimos, nós tínhamos todos os registros, né, da terra, nós tínhamos também notas fiscais, nós tínhamos da pessoa, né? No caso era o pai dela, da filha, nós tínhamos dela certidão da escola onde ela estudou, histórico escolar, a gente juntou declarações de testemunhas. Outra prova também, que hoje eu achei simplesmente fantástica, foi a prova de vídeo, né? Que até foi comentado. Eu achei, assim, fantástica essa prova, né? Que a gente pode fazer, nós, advogados, ou até mesmo o segurado, né, em loco. Né? Já que a JA não está sendo realizada, é uma portaria, doutor. É uma portaria, inclusive, a questão da JA, mas é aquilo, como foi falado. O Código de Processo Civil está lá, prova testemunhal, o código não mudou, né? A própria IN também traz a possibilidade da JA, né? Uma portaria, ela não pode ser maior, né, do que uma lei, né? Inclusive a própria instrução normativa. Então, ali quando a gente fala nas questões de provas, o legal da questão rural é porque são todas as provas possíveis, né? Que comprovem que aquela pessoa exerceu aquela atividade. Então, eu posso fazer uma gravação de vídeo. A gente está na era, né, do vídeo, virtual, né? Das sessões virtuais, das audiências virtuais. Então, eu acho que é uma questão que a gente pode estar levando fotografia, por que não, né? Demonstrando lá até a questão da terra, mostrando a atividade que a pessoa exerce. Por exemplo, a pessoa vende lá, planta banana e vende uma parte para tirar alguma rentabilidade. Enfim, são provas que eu acho que são muito... são provas novas, a gente tem que fazer nós, como advogados, a gente tem que ousar,
né? Tá sempre levando coisas diferentes, coisas novas, para que a gente possa ter aí a doutora Gisele falando, criatividade na prova, exatamente, criatividade na prova. Inclusive, hoje a gente estava conversando exatamente sobre isso. E eu achei fantástica essa questão mesmo, da gente poder estar levando um vídeo, né, mostrando o labor do segurado, poder estar levando fotografias, né, para poder demonstrar que aquele segurado efetua aquela atividade. E como foi falado, se o juiz duvidar, que ele, né, vá até o local ou mande alguém até o local para conferir se o segurado de fato exerce aquela função. Vai em loco, exatamente. Exatamente, doutor. É engraçado porque a gente tem a impressão de que a pirâmide de Kelsen do INSS sempre está invertida, né? Então, é verdade. É assim, eu vou tentar dramatizar. Aqui em cima, povo, está, irmãos e irmãs, está as portarias, memorandos circulares, né? Ofícios circulares. Aqui em cima está a legislação, não é nem legislação, né? As normativas, são as normas infralegais. E aí embaixo, lá na base, vai estar a Constituição Federal, né? Um pouquinho acima vai estar o Código de Processo, né? Etc., as legislações federais. Mas em cima, no topo, né, são o infralegal, né? São as normativas. E aí é engraçado, porque não existe, né, esse negócio de você revogar uma JA por portaria. A gente fica até meio... eu fico um pouco triste, porque assim, você espera que o servidor saiba mais do que você. Porque é ele que vai processar, né, o seu pedido. Não é o que acontece na maioria das vezes. Claro que existem exceções, a gente não pode generalizar. Eu conheço servidores da autarquia, assim, fantásticos, que a gente para escutar, porque, né, dão aula e a gente absorve tudo que pode. Mas o advogado tem que ter criatividade, tem que ser ousado, e o advogado tem que criar jurisprudência. Então, seja administrativa, seja judicial, né, seja tanto numa fase quanto na outra, é você que tem que provocar as decisões para que você possa buscar a interpretação da lei que mais favorece o seu cliente. E no caso do cliente, o segurado especial é um dos segurados que mais precisa da proteção previdenciária, da Seguridade Social, no momento, inclusive, né? Tendo em vista tudo que acontece. Ele tem diversas características que a gente precisa, assim, observar com atenção. Você falou, a doutora falou que existem casos em que não é feita partilha. É muito comum. Aqui na minha região é muito comum. O patriarca da família manter o imóvel no seu registro, com o registro em seu nome durante a vida inteira. Filhos, por exemplo, que têm 65, 67 anos e que o pai tem 90, mas o pai ainda é o dono da terra. Não é feita partilha, né? E como é que você vai provar? Documentos em nome de membros do núcleo familiar devem servir para todos. Isso aconteceu na aposentadoria do meu pai. Ele tinha um tempo rural para averbar. Todos os irmãos dele mais velhos tinham conseguido a averbação desse tempo rural, sem problema nenhum. E para ele, não. Para ele, o meu avô tinha um documento público em que ele constava assim como qualificado como agricultor e incorporador imobiliário. Meu avô fazia algumas coisas nesse sentido também, porque na época o imóvel era rural, a cidade foi avançando. E aí isso também acontece muito nas cidades pequenas, que é assim, quando o avô tinha a terra, ele era rural. Né? Então, quando a pessoa trabalhou na infância, no imóvel rural, aquilo lá era rural. Era no meio do mato. A cidade foi crescendo e o perímetro urbano atingiu aquela localidade. Mas isso não descaracteriza o uso do imóvel para fins rurais. Né? Então, é preciso observar muito isso. Se puder, tire fotos. Se puder, entre na plantação, entre na lavoura da pessoa,
vá até a estrebaria, tire fotos, grave um vídeo da mulher tirando leite da vaquinha, né? Da sua cliente tirando leite da vaquinha. Isso vai facilitar o seu meio de prova, porque você vai desenhar para o juiz, vai desenhar para o servidor que vai apreciar aquele processo, que efetivamente a família sobrevive do meio rural. Exatamente. O fato de alguém ter uma atividade urbana não descaracteriza a atividade rural dos demais membros da família. E aí é engraçado porque eu tive um caso que era assim, um É imóvel parecido com o rural. caso que eu falei anteriormente. É, é, Doutor, não bem cortando colegas bem rapidinho. Deixa eu ver aqui quem foi a pessoa que perguntou. Foi repetitivo. a Maria Brandão. Maria, qual é a portaria? A portaria, na realidade, foi um ofício, foi uma circular, o número dela é 46, tá? Tá? Que ela, na realidade, ela diz que não vai ser feita mais a oitiva, né, de testemunha, porque a JA geralmente era para esse fim, né? A oitiva de testemunha, então ela limitou a oitiva de testemunha, ela limitou, na realidade, não se faz mais no INSS, que foi o que o doutor Felipe falou no início, a oitiva de testemunha em razão dessa circular, tá? O pessoal pode mandar as dúvidas lá. Doutor, aproveitando o gancho, o que o colega vai falar agora sobre atividade urbana foi exatamente o caso que eu trouxe como exemplo no início da nossa live, que foi aquele caso que a atividade urbana dele, o valor que ele recebia era infinitamente maior do que o valor da venda. Na realidade, ela não era pescadora, tá? Da venda daquela pesca, né? Então, por esse motivo, inclusive na época eu lembro que nós dois conversamos, porque se fossem similares, se fossem rendas ali similares ou próximas, ok. Mas era uma diferença, às vezes, de 3 mil reais do que ele recebia e do que a pessoa, de fato, conseguia auferir em relação à venda da pesca. Desculpa, doutor. Só respondi, Não porque senão vai passando, a gente esquece. É muito bom, porque era o caso da pescadora. Eu não lembrava que era essa atividade. Eu lembro que a gente conversou. E a renda do marido era muito grande, né? Assim, não era grande, mas dava para viver mais ou menos bem. Só que comparado com a venda, né? Da produção, acaba sendo muito grande, né? Na comparação. E aí a gente tem uma seguinte questão, que é interessante entrar. Se a pessoa não tiver venda, ela ainda é segurada especial, né? Ela ainda é pequena agricultora? Sim, né? A resposta para isso, para essa pergunta é sim. Por quê? Porque, na verdade, a questão da venda, ela vai ser fundamental para a tipificação, para o enquadramento da pessoa, aí não na lei de benefícios, mas na lei de custeio, que é a lei lá a 8.212. Então, o que a gente tem, a gente precisa ter em mente que não necessariamente você precisa vender a produção para ser considerado um segurado especial. É lógico que você não pode vender, ter uma produção tão alta que você ganha aí, sei lá, 30, 40, 50 mil reais por mês com essa produção. Ter empregados também é uma questão que caracteriza também, né? Tu vai acabar fugindo um pouco desse patamar. Mas aí tem uma configuração interessante, porque assim, às vezes você tem um indeferimento na agência do INSS motivado pela descoberta do INSS de que aquela família na agricultura está progredindo de vida. Ou seja, eles têm um carro novo na garagem, então eles não são pequenos agricultores. Mas espera lá, o objetivo, né, do trabalho como elemento da dignidade da pessoa humana, o objetivo da agricultura como um dos pilares, inclusive, da economia brasileira, não é justamente promover o desenvolvimento socioeconômico do meio em que a gente vive? Então, eu tenho que ficar a vida inteira andando de Fusca 69. Eu não posso comprar um carro novo. Eu não posso ter uma TV a cabo, né? Se a minha localidade permitir. Eu não posso pagar a faculdade do meu filho,
porque eu vou ter que ficar a vida inteira sendo miserável na agricultura. Não. A legislação permite, né, que, inclusive, ela trabalha para isso, para que você, segurado especial, tenha um desenvolvimento socioeconômico e promova isso no meio em que você vive e para que você possa melhorar a vida. Então, os seus clientes, quando eles tiverem posses, é preciso você dar uma investigada. Sim, isso por si só não vai afastar a condição de segurado especial daquela família. Ah, mas alguém que mora lá e trabalha na cidade ganha muito bem. Tá, beleza, mas qual é o nível de colaboração que esse filho, tendo se formado em engenharia, é engenheiro, mas optou por ainda residir, né, no interior, junto com os pais, ganha seus 6 ou 7 ou 8 mil reais, mas assim, a família toda, às vezes, acaba vivendo também desse salário. Ele ajuda em casa e ele guarda um pouco para, né, progredir na vida pessoal dele, na vida particular dele. Então, vocês, advogados e advogadas, têm que dar uma olhada nisso, pesquisar bastante, A entrevista, né? investigar. A entrevista Entrevista, é né? fundamental, Eu né? sempre digo, doutor, no curso que eu ministrei no notório, eu falei sobre planejamento previdenciário, sobre regra de transição, e eu li o livro da doutora Melissa Fromm, que fala sobre atendimento, né? O atendimento previdenciário. E uma das coisas que ela traz no livro é essa entrevista. Seja a área que você é advogado atuar, né? Tem pessoas que... Eu, por exemplo, atuo muito na aposentadoria especial, né? Agentes nocivos, faço bastante mesmo essa área. Então, a minha ficha de entrevista com o meu cliente, ela é uma ficha mais direcionada. E o legal da ficha é que você vai aprimorando ela, você muda, né? Conforme muda a legislação, você vai mudando a sua ficha de entrevista para que ela fique mais redondinha. Exatamente para isso. Quando a gente atende uma pessoa que ela é rural, um segurado especial, mais especificadamente, primeiro, tem que ter uma entrevista, tem que ser uma entrevista bem longa, porque são muitos detalhes, muitos detalhes. Olha, o A doutor aqui própria trouxe um detalhe. autodeclaração, né? Hum? A própria autodeclaração ficou extensa, né? Extensa pra caramba, assim. Perto da certidão sindical, que existia uma vez, a Exatamente. autodeclaração ficou Que foi uma das impossível para o segurado modificações, especial, né? né? Preencher Foi uma em das casa. Ele não tem modificações. condições. Uma coisa que eu queria aproveitar aqui o ensejo, doutor, que todo mundo pergunta, que eu até fiz um apontamento, né? E já que eu ia estar falando com um colega hoje, tendo a oportunidade, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta em relação às pessoas que são seguradas especiais, tá? Só que elas permanecem, né? Depois de 1991, como é que ficou a questão da contribuição, né? Porque segundo, né, o que traz a legislação, a pessoa teria que contribuir ou a pessoa não contribui a partir de 91? Essa pergunta é muito recorrente para mim, né? Porque anteriormente não, e depois, após a contribuição, como é que fica? É importante. Esse tema gera muita dúvida, na verdade. Volta e meia a gente tem Muita. que voltar a estudar. Então, existe que assim, a contribuição, ela é aliada, ela é vinculada à venda, né? Então, por exemplo, o segurado especial, para ele contribuir, ele tem que ter reconhecida, tem que ter declarado a venda. Então, a venda, ela é um fato gerador do custeio, né? Ela vai se enquadrar lá na lei de custeio. Então, por exemplo, a partir de 1º de novembro de 1991, a lei de custeio impôs ao segurado especial uma contribuição previdenciária que vai incidir sobre a venda da sua produção. Então, o que a gente temos que ter em mente? Será obrigado a recolher contribuição quando, exatamente, é o que a doutora falou, a partir de novembro de 91, e quando? Quando ele for usar esse tempo, né,
para fins de aposentadoria que não a aposentadoria por idade rural. Porque a lei de benefícios, ela prevê, segundo o artigo 195, parágrafo 8º, acho que é da Constituição Federal, e Da daí na Constituição lei de Federal. benefícios também prevê isso, Uhum. que será garantido ao segurado especial a aposentadoria de um salário, não importa, de um salário mínimo, desde que comprovados os requisitos de idade e o trabalho rural durante o período de carência. Né? Então, se ele for pegar esse tempo e levar para outro benefício, como, por exemplo, a aposentadoria por idade híbrida, que até foi tema da live de ontem, né, da doutora Gisele e da doutora Jane, aí sim, e aí ele vai ter que pagar, vai ter que recolher essa indenização. Mas se o segurado for se manter em atividade rural, ele acaba não sendo obrigado a recolher porque ele não precisa. Ele vai ter a garantia constitucional de um benefício a partir do momento que implementar a idade. E na live de ontem teve um detalhe, né? Que foi questionado, inclusive, a diferenciação que se faz na aposentadoria por idade híbrida, entre o segurado que volta à atividade rural e aí se aposenta pelo rural, né? Tema Somando 1007, os dois né? períodos, né? E o aposentado e o segurado que ele trabalhou no rural e agora ele está pedindo uma aposentadoria por idade híbrida. Então, daí, esse é obrigado a recolher. Aí o rural que veio por urbano e voltou para o rural, daí não é obrigado a recolher. Então, é umas coisas que às vezes a gente não entende como é que é feito esse julgamento. E ontem foi brilhantemente explanado, então nem cabe a nós aqui repetir isso aí, mas a gente acaba não entendendo como que acontece. Né? O segurado especial, ele tem esses nuances, né? Você tem que pegar várias questões e trazer para dentro da entrevista. Na hora da entrevista, vale muito mais a pena eu gastar um tempo maior na entrevista do que eu ter que ficar chamando o segurado toda hora no escritório para mim poder repetir alguma coisa que não ficou bem clara. Então, gaste o tempo que for necessário, colegas, para que você faça um termo de entrevista, de preferência, colete a assinatura do seu cliente no termo de entrevista. Porque, assim, quem nunca foi do céu ao inferno numa audiência, né? Porque você chega com uma informação e lá na hora você descobre que a história não é exatamente aquela que você achava. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquela audiência fática lá que eu lhe contei, exatamente, né? Então, eu fiquei sabendo que a pessoa ela tinha um salário maior e depois na audiência. Imagina como é que eu fiquei, né? Como que eu não fiquei na hora. Doutor, eu acho interessante essa questão também que foi trazida, que ela é sobre o cadastro rural, né? Na realidade, o CNIS rural. Eu acho legal a gente abordar, né? Porque isso já era para, claro, a gente nunca imaginou que nós estaríamos da forma que nós estamos, né? Em razão da pandemia, né? E tem uma outra perguntinha aqui, só deixa eu ver, doutor, se não passa, eu não pergunto. Hoje, na publicação da atualização do Decreto 3048, permanece a JA, empregado rural sem registro em CTPS, sem contribuição, é possível aposentar? Doutor, quer responder essa? Empregado rural sem registro em CTPS, sem contribuições, é possível aposentar? Eu acho, é para o Arielton. Eu acho que o doutor já respondeu essa pergunta. Aparece aí para o doutor quando as pessoas perguntam? Não, quando manda pela caixinha de perguntas, não. Não, aparece só para mim. Então, a pergunta desse colega aqui, agora que ele fez, empregado rural tem registro, sem registro em CTPS, sem contribuição, é possível aposentar? Veja bem, o empregado, quando você pensa na relação de patrão e empregado, você precisa pensar no seguinte: a responsabilidade tributária, ou seja, pelo recolhimento das contribuições, não é do empregado, é do empregador. Empregador, exatamente. E, se eu não me engano, existe um enunciado do CRPS, não lembro se é o 5 ou se é o 14, mas posso verificar depois, se quiser chamar no privado. Mas tem um enunciado, eu acho, do CRPS que fala que o segurado,
empregado, ele não pode ser prejudicado Tem. pela falta de recolhimento, né, das obrigações tributárias do seu empregador. Uhum. E sobre o CNIS rural, Inclusive, a obrigação do INSS de fiscalizar, tá? O INSS, ele tem obrigação de fiscalizar, né? Por exemplo, quando não há o recolhimento, né? Até porque hoje é tudo interligado, né? Então, o INSS, ele tem essa obrigação de fazer a fiscalização, quando não há contribuição, né? Isso. É obrigação. Claro que a gente sabe que o INSS não tem a estrutura, o aparato que Não. tinha. Deveria ter, né, doutor? Né? Deveria ter. Mas é obrigação da autarquia estar fiscalizando. E assim, ó, é engraçado porque eu tive um auxílio doença negado por ausência, não tem muito a ver com a live, mas é só para a gente saber o procedimento. Por ausência de registro na CTPS, era um empregado urbano. E aí eu disse, olha, eu fiz um pedido, né, escrito, mesmo no pedido administrativo, fiz uma petição inicial. Eu disse, olha, lá naquela empresa existem vários colaboradores que não estão registrados, não são diaristas nem nada. Aí, assim, o INSS gasta energia para contestar as iniciais, né, os pedidos de benefício, mas não gasta tempo para ir verificar a situação dos trabalhadores. Então, isso a gente fica um pouco indignado. A autarquia deveria, então, pegar essa informação e averiguar. Se eu estou dizendo que lá tem, e o cliente falou realmente, olha, não era só eu sofri um acidente, mas tem pelo menos mais uns 5 lá que não são fichados. A gente informa, lá a empresa é costumeiro, né, a contratação de colaboradores sem o devido registro na CTPS. Então, poxa, INSS vai fiscalizar, ajuda, né, a fazer a roda girar, e aí eu não sei se é porque o recolhimento da contribuição previdenciária é muito pequeno e não vale a pena, né, mas eu acho que talvez seja isso, mas eu acho que às vezes, assim, é mais uma forma de ver se esse segurado não entra no cotão. A gente sabe que tem o cotão. Eles preferem correr o risco, né, de que dos 100% dos casos, 10 busquem, né, um recurso, e aí os 90 que não buscam é a economia. O doutor Algacir pediu aqui, como fazer a prova nesse sentido do empregado rural, né? Olha, hoje a nossa live é sobre provas mais para a segurança especial, mas assim, fotografias, conversas de WhatsApp, né, se for um empregado rural, você pode estar fazendo o pedido dentro do processo administrativo de uma pesquisa externa, né? Você pode estar solicitando em alguns órgãos que devam ter algum documento relativo àquela atividade, né? E aí, se você não consegue, vamos supor que você peça no INCRA alguma informação relativa à atividade extrativista que era realizada dentro daquele imóvel e o seu cliente era empregado rural. O INCRA não te fornecendo, você joga esse ônus da prova para o INSS. Então, você já pediu e não conseguiu, é o INSS que tem que buscar através da pesquisa externa. Que são alguns elementos, né, doutora, que a gente usa muito no processo administrativo, né? A pesquisa externa, a JA, como foi falado, o ofício circular 46. A doutora Jane falou ontem, é uma mãe para o segurado especial. Por quê? Vamos pegar lá o item 6.1 do ofício circular 46 e vamos entender ele racionalmente. Ele fala assim, na análise de benefícios de aposentadoria por idade, para fins de cômputo de carência, deverá ser apresentado, no mínimo, um instrumento ratificador, abre parênteses, base governamental ou documento, contemporâneo para cada metade da carência exigida no benefício. O que significa isso, pessoal? Isso aí é verdade. Para cada 7 anos. Administrativamente, olha, gente, se a gente começar a aprender a mexer com o processo administrativo. Você junta 2 documentos no processo administrativo, comprovando a carência de 15 anos
e obtém a aposentadoria rural por idade do seu cliente. Claro que se você tiver muitos documentos, você vai fazer uma seleção, você vai buscar fazer uma ordem cronológica, busque na sua inicial colocar sobre o formato de planilha. Esse documento é relativo ao período tal a tal. Esse documento é relativo ao período tal a tal, né? A prova da idade encontra-se na carteira de identidade do segurado, né? E aí você consegue, como eu tinha falado que ia deixar mais ou menos para o final, eu fiz uma peça assim, há um mês e pouco atrás, eu acho. Sei que eu protocolei logo depois que voltou, a gente pôde voltar a atender, porque faltava a autodeclaração do segurado. E aí eu fiz a autodeclaração, tendo já analisado todos os documentos rurais que ele tinha me trazido. Era um cliente tão especial, assim, que eu nunca tinha visto. Ele tinha vários diplomas de cursinhos técnicos, não é curso técnico, mas eram cursinhos que ele tinha feito, assim, de instalações elétricas rurais, sabe? Hidráulica instaladora rural. Então, ele é um senhorzinho que a vida inteira ele estudou coisas, assim, voltadas para a lide do campo, né? Para ele melhorar a propriedade dele. Ele me trouxe, a gente juntou tudo isso, organizou em ordem cronológica, utilizou a nomenclatura que o INSS orienta a seguir. Então, se não me engano, é o CPF do segurado, o primeiro nome, underline, terceiros, originais, simples ou terceiros. São 3 diferenciações de documentos na hora de você juntar no INSS digital. E na petição inicial, eu fiz a planilha. Uma planilhazinha bem simples, pequena, com umas 8, 10 linhas, com cada documento e na coluna ao lado o período a que se relacionava aquele documento. Qual era a prova que aquele documento estava fazendo. Eu protocolei esse pedido na terça-feira de manhã, às 10 e pouco, mais ou menos. E na quinta-feira de manhã, enquanto eu estava tomando café, eu sou meio workaholic, então eu já acordo e abro o celular e vejo os e-mails, as coisas. E eu estava tomando café em casa, eu abri o e-mail e eu fui surpreendido com a concessão do benefício, que tinha sido analisado essa aí bateu o recorde. Então foi, acho que umas 42 horas, né, de análise e concedeu o benefício. Eu fiquei até assustado de chamar o cliente aqui naquela quinta-feira, porque eu pensei assim, ele não vai acreditar que ele já está aposentado. Eu chamei ele na outra semana. E aí ele disse assim, mas como é que... Né? Eu disse, segredo, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, eu falo, segredo. Não, eu não posso contar o segredo, mas assim, a mágica foi feita. Então, o senhor já está aposentado, vai demorar um pouquinho para receber. E assim, um cliente que sai dessa forma do seu escritório, talvez não traga 10, mas vai trazer pelo menos mais uns 2 ou 3 ou 5 clientes ao longo da vida. Né? Por isso a importância da gente... Doutor, falta 1 minuto e 51. Por isso que, de novo, tempo, né? passa muito rápido. E é uma temática que ela é tão importante e ela tem tantos viés, tantos detalhes que a gente tem que estar apontando que não dá tempo para a gente estar abordando tudo. Mas, assim, de novo, o processo administrativo, eu sempre vou falar, né, sobre essa questão aí, uma prova em 48 horas, não é mesmo? 48, 24? 48. Vamos jogar 48 horas, porque o e-mail veio, era 7 e pouco. Mas foi analisado no dia anterior. Então, acho que deu umas 36 horas, mais ou menos. Então, 36 horas foi deferido um benefício. Por isso que é importante a gente aprender a instruir bem o processo administrativo, né? Gente, a gente vai ter que encerrar, falta 53 minutos para terminar a nossa live. Eu quero agradecer muito, muito ao doutor Felipe de estar aqui conosco. O Notório Saber agradece bastante mesmo a sua presença, o seu aceite aqui conosco. Né? Tá entrando um monte, a doutora Marete, da Comissão de Direito Previdenciário. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu vou deixar as suas considerações finais, doutor Felipe,
Com 22 minutos, 22 segundos. Não, eu vou agradecer à professora Magda aqui do UNOESC, agradeço a oportunidade, agradeço o convite da minha amiga Sandra, da doutora Gisele, da Notório Saber. Eu acho que faltou tempo aí, nós vamos ter que programar uma próxima. Então tá, querido. Muito obrigada. Fica Beijo com pra Deus. vocês. Obrigada, gente. Amém, igualmente.